Olá, pessoal do oitavo ano, vamos para a nossa aula de Geografia, a sexta aula. O tema Conflitos e Tensões pós-11 de setembro. A apostila continua sendo a do volume 2, da página 26 a 32. Nós vamos ver aí o conflito entre o mundo ocidental e o mundo oriental, representado de um lado pelo terrorista, o Oriente, e o presidente Bush do lado ocidental. Vamos lá? Vamos entender a definição do que foi o 11 de setembro. Aconteceu uma das maiores tragédias contemporâneas. No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da rede extremista da Al-Qaeda, comandada na época pelo terrorista Osama Bin Laden, sequestraram 4 aviões comerciais dos Estados Unidos. O objetivo dos terroristas era atingir 3 símbolos do poder dos Estados Unidos: o World Trade Center, símbolo do poder econômico; o Pentágono, símbolo do poder militar; a Casa Branca, símbolo do poder político, e moradia do então presidente, George Bush. O atentado se concluiu com a colisão de 2 aviões na Torre Gêmeas, um avião no Pentágono e o outro caído no campo aberto da Pensilvânia, depois que os passageiros enfrentaram os sequestradores. Tá? Isso causou grande impacto nos Estados Unidos e uma comoção mundial. Na sociedade, aumentou a xenofobia contra o islâmico e os árabes. E nesse momento, todos os países repensavam a segurança, principalmente nos aeroportos. Em resposta de todo esse acontecimento, tá? O governo americano ele fez uma série de ações. E uma delas foi a Guerra do Terror, que a gente vai ver à frente. Começa a Guerra do Terror. Em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, que era controlado pelo Talibã, que era acusado por abrigar o Bin Laden. O Bin Laden justificava toda a barbaridade cometida em resposta ao processo de ocidentalização do Oriente Médio pelos Estados Unidos. Tá vendo esse mapinha aí? Os Estados Unidos, ele tem ele gosta muito dessa área porque tem muito petróleo, então ele quer interferir nessa área, quer fazer divisões de território e tal. Mas toda vez que ele invade essa área, ele faz com que o povo cause uma desigualdade social, cause fome e violência no território. Então, o que o Bin Laden faz? Ele utiliza o terrorismo para impedir e acabar com a ocidentalização, certo? A ação militar dos Estados Unidos conseguiu derrubar o governo do Talibã e constituir um governo mais próximo aos seus interesses. Mas o povo americano estava descontente, pois houve muito gasto e muita demora, e os Estados Unidos não conseguiu prender Osama Bin Laden. O presidente Bush não se deu por vencido. Ele faz a doutrina Bush, o fim da neutralidade. Todas as nações têm uma decisão a tomar. Ou estão conosco, ou estão a favor dos terroristas. Né? E ele também falou em ataques preventivos. Qualquer fumacinha que ele visse no país, ele atacaria. Né? E supremacia militar. Ele investiria e ele investiu pesado em armamentos. Na doutrina Bush, os países tinham que ou a favor dos Estados Unidos ou a favor do terrorismo. Então, como o Iraque foi a favor do terrorismo, ele criou a Operação Iraque Livre. Então, em 2003, em ação conjunta com a Inglaterra, o governo de Bush afirmou que o Iraque, comandado por Saddam Hussein, desde o final da década de 70, detinha um grande arsenal de armas de destruição em massa e representava um perigo à população mundial. Este foi o argumento para depor o antigo ditador iraquiano, que foi perseguido enquanto as tropas anglo-americanas bombardeavam fortemente o país, encontrado em um esconderijo e condenado à morte. Saddam Hussein foi enforcado em 2006. A guerra ao terror adotou ações unilaterais pelos Estados Unidos, já que não foi aprovado pelos países membros da ONU. A recusa da invasão pelo Conselho não impediu que os Estados Unidos e a Inglaterra invadissem os países árabes, afirmando que havia armas de destruição em massa, e o que nunca foi comprovado. Fazendo um resumo, em 2006, os Estados Unidos enforcam Saddam Hussein. Em 2011, Bin Laden é encontrado e morto e jogado ao mar. Tá? O povo iraquiano continua insatisfeito porque a ação americana causou muitas mortes e muita violência no país e ainda continua sendo ali uma marionete dos Estados Unidos. Certo? E os Estados Unidos perdeu muito dinheiro, o povo americano também ficou insatisfeito com o resultado.
e não trouxe o resultado esperado, tá? O terrorismo, até hoje, você sabe muito bem que continua. Pessoal, então é isso. Abaixo tem no Google Formulário tem as questões. Eu espero que vocês tenham gostado e para a próxima aula a gente se vê.